Olá, turma, tudo bem? Turma, na aula de hoje irei trazer uma apresentação dos tipos de ligação em sistemas trifásicos. Para essa aula de hoje, eu defini os seguintes objetivos. Primeiro, introdução aos tipos de ligação para o sistema elétrico trifásico, caracterização dos parâmetros de tensão de linha e tensão de fase para a ligação do tipo estrela, diagrama fasorial para o esquema de ligação estrela e as equações a serem adotadas na análise de sistemas elétricos trifásicos em estrela. Legal. Então, falando sobre os tipos de ligação, né, nós temos que o sistema trifásico ele apresenta três fontes, como o nome já sugere, né, três fontes senoidais, com mesma frequência ou período, né, já que uma coisa é inversa da outra, e os mesmos valores eficazes de tensão entre si. Então, se eu tenho um sistema 127, a fase A, B e C é 127 volts eficaz. Se eu tenho um sistema 220, eu tenho que a fase A, B e C equivale a 220 volts. Tá? Essas três fontes elas podem ser conectadas de duas formas distintas. Primeira, estrela, e a segunda, triângulo. O foco da aula de hoje, conforme vocês devem ter percebido, né, pelos objetivos da aula, será a ligação estrela, tá certo? E na ligação estrela, nós temos aqui as três fontes, fonte A, B e C. O que nós fazemos, basicamente, é curto-circuitar um dos lados, tá? Então, vou fechar aqui A, B e C, e normalmente essa estrela é aterrada, tá? Quando a gente fala de circuito de distribuição secundário, por exemplo, que são aqueles transformadores que observamos no poste, eles têm um aterramento na distribuição. Tanto que se houver algum tipo de falta, né, um curto-circuito, por exemplo, você tem ali o aterramento da sua instalação. Se for ali uma instalação residencial, por exemplo, você vai ter o poste padrão. E lá você tem o neutro aterrado. Tá? Então, normalmente, nós temos aqui estrela aterrada para o sistema trifásico de distribuição. Daí tem sistema de transmissão, que não é assim, né? Que daí normalmente se utiliza triângulo, mas varia também de concessionária para concessionária. Porém, a estrela para alimentação normalmente acaba sendo aterrada. Tá? Então, a gente pega esse sisteminha aqui de fontes e colocamos no formato de um esquemático. Tá? Temos um ponto central nesse esquemático que refere-se ao neutro. Tá? Então, saímos daqui com outro condutor, que seria o condutor neutro. Por ser o ponto vermelho, que é o mesmo ponto do terra, nós temos neutro aterrado. Tá? Legal. As tensões do sistema elétrico trifásico elas são defasadas em 120 graus, como já vimos na aula anterior, para que surja, né, para que exista uma DDP, uma diferença de potencial sobre uma carga trifásica. Tá? Então, temos aqui os sinais defasados em 120 graus, já vimos esse sinalzinho na aula passada, né? 120 mais 120 mais 120 dá um ciclo completo, que seria 360. Legal. Tendo o nosso diagrama, nós podemos definir agora quem é o VAN. Tá? O VAN seria essa senoide azul e é basicamente a ponta A em relação ao neutro. Por isso, VAN. Tá? Temos também VBN, que seria o sinal vermelho, e a referência B em relação ao neutro. E temos o VCN, que é esse sinal verde, referência do ponto C, tá? Da fonte C, em relação ao neutro. Essas três tensões em relação ao neutro
chamamos de tensões de fase. Legal. As tensões de um sistema elétrico trifásico podem ser representadas através de fasores, conjunto de vetor de tensão. Tá? Então aqui nós temos a representação, conforme já visto no slide anterior, das tensões de fase. Porém, se eu pegar da fase A com relação à fase B, temos VAB, que é maior do que VAN, assim como o vetor já sugere, né? Essa seta aqui é muito maior que o VAN. Temos também o VBC e temos o VCA. O diagrama fasorial para as tensões de linha, tá? Que seriam essas tensões aqui, de referência de uma fase para outra, tá? AB, BC e CA, sem considerar o neutro, ele é representado aqui. Tá? Então, eu tenho um vetor para AB, um segundo vetor para BC e um terceiro vetor para CA. E entre eles existe uma defasagem de 120 graus. Tá? Se eu pegar esse ponto e fizer um giro aqui no sentido anti-horário, voltando para o mesmo ponto, temos 120 vezes 3, que equivale a um giro, ou seja, 360 graus. Tá? Então, temos aí a referência de um ciclo da rede elétrica. Legal. As tensões de um sistema elétrico trifásico em estrela, ou Y, né, são definidas como tensão de fase e tensão de linha. Abaixo são mostradas as equações para cada fase que correlacionam esses parâmetros. Tá? Então, aqui nós iremos equacionar agora, através de leis de Kirchhoff, tá? A tensão de linha em relação a cada uma das fases. Então, nós temos VAB, tá? Então, o que acontece, né? O A, ele recebe a ponta do vetor. A segunda letra aqui é de onde parte o vetor. Então, partiu de B e chegou em A. Né? Pois a ponta da seta está no A. Depois saiu da ponta da seta, chegamos na ponta da seta do VAN, que é do A para o neutro. Entramos na seta do VBN e saímos justamente no início do primeiro vetor que a gente analisou, que é o VAB. Então, fechamos aqui uma malha, certo? Malha fechada, podemos escrever essa equação. Então, ficaria VAB menos VAN mais VBN igual a 0. Tá? Agora, nós temos o VBC, temos aqui o VCN, né? O VBN já está aqui também no caminho. Então, se eu saio desse ponto até esse, desse ponto para esse e desse ponto para esse, que é o mesmo ponto de partida, portanto, temos a segunda equação. VBC menos VBN mais VCN igual a 0. E, por fim, temos o VCA. Tá? Então, temos aqui o VCA. Desse ponto, eu tenho o VCN. E desse ponto, até voltar aqui, temos o VAN. Tá? Voltando ao ponto de partida, posso escrever a terceira equação. VCA menos VCN mais VAN igual a 0. Então, o que nós faremos agora? Eu vou isolar as tensões de linha, porque eu quero um diagrama fasorial que possa representar de forma direta a relação entre tensão de fase e tensão de linha. Tá? Então, isolando o VAB, temos que VAB é VAN menos VBN, VBC é VBN menos VCN, e o VCA é o VCN menos VAN. Por que são importantes, né, essas relações aí para as tensões de linha? Porque precisamos montar um diagrama. Tá? E esse diagrama é um diagrama de fasores. Já sabemos que existe uma relação de 120 graus, tá? Entre as tensões de fase e as tensões de linha. Então, agora iremos descobrir aí um parâmetro que vai correlacionar diretamente uma coisa com a outra.
Então aqui tem o diagrama fasorial para as tensões de fase agora, tá? VAN na linha horizontal, tá? Que é a nossa referência a zero. O VCN, 120 graus, positivo, né? No sentido anti-horário aqui é sempre positivo, tá, turma? Sentido horário com relação ao eixo horizontal seria o negativo, então aqui seria menos 120 para VBN e mais 120 para VCN. E o AN, como está na linha horizontal, seria zero. Então, esse diagrama fasorial ele está relacionado, obviamente, que com os sinais, conforme já vimos anteriormente. Aqui nós temos o valor de pico, né? Então, tem o valor de pico para a tensão VAN, esse daqui é o pico para VBN, e esse daqui é o pico para VCN. Legal. Se eu pegar o valor de pico e dividir por raiz de 2, eu tenho o valor eficaz. Tá? Então, se eu tivesse ali as senoides, eu posso pegar esse valor de pico, dividido por raiz de 2, se eu tiver um sinal limpo, né, puramente senoidal, que eu vou ter a minha referência de fase, tanto para VAN como VBN e VCN. Tá? Como já disse, aqui é menos 120, porque eu andei 120 graus da linha horizontal no sentido horário, portanto ficou menos 120. E no sentido anti-horário, né, a partir da linha horizontal, é sempre positivo. Então, desse ponto, girando para cá, para o vetor VCN, nós temos sentido anti-horário, portanto, o ângulo de 120 positivo. Muito bem. Agora, tendo esse diagrama de fasores, né, para as tensões de fase bem definido, podemos agora aplicar aquelas relações matemáticas, né? Então, eu sei que VAN menos VBN equivale a VAB, tá? Ah, por que o VBN está aqui para cima? Porque ele é negativo. Como estamos falando de vetor, se eu tenho um vetor que é positivo para baixo, tá? Se eu colocar ele no sentido oposto, eu tenho o mesmo vetor com o mesmo valor, só que negativo. E como é VAN menos VBN, para chegarmos em VAB, eu tenho que fazer isso para que daí eu possa realizar a soma, né? A soma vetorial. Ou seja, eu pego esse vetor, coloco, né, uma linha que representaria esse tamanho do vetor menos VBN na ponta do vetor VAN e uma linha agora paralela com o tamanho do VAN na ponta do vetor menos VBN. Tá? Então, fazendo essa correlação aqui, do ponto de origem dos vetores de fase até o cruzamento dessas linhas, nós temos a resultante VAB. Tá? Então, perceba, VAB é um vetor bem maior, né? Esse vetor verde aqui é a tensão de linha. Ele é bem maior do que VAN e VBN. Tá? Mesma coisa agora para VBC. Então, VBC é VBN menos VCN. Traço aqui as linhas paralelas, desenho a resultante, temos VBC. Se eu quero VCA agora, eu devo fazer VCN menos VAN, sempre de forma vetorial. Tá? Então, copio essa linha na ponta do VCN, copio o vetor VCN na ponta do VAN, da origem até o cruzamento, temos o vetor VCA. Tá? Então, esses vetores ou fasores verdes são as tensões de linha. Tá? E o que acontece? Essas tensões de linha elas têm uma defasagem de 30 graus positiva em relação às tensões de fase. Então, o que acontece? O VAN está no eixo horizontal, né? Está no horizontal. Então, ele é 0 graus. Se eu levar em consideração que eu tenho o VAB com um certo ângulo no sentido anti-horário, eu percebo que eu tenho um vetor adiantado em 30 graus. Tá?
30 graus. Legal. Por que 30 graus? Porque desse ponto até este, né, ou seja, do menos VBN até o VAN, eu tenho 60 graus. E o vetor resultante, por se tratar de tensões equilibradas, simétricas, ele está bem no meio, esse vetor resultante, que seria a tensão de linha VAB. Da mesma forma, tá? Para o VBC e para o VCA. Então, se está bem na metade de 60 graus, eu tenho 30 graus. Legal, da mesma forma, né, essa relação angular aqui vai ocorrer para VBN. O VBN era menos 120, porque girou no sentido horário. Se eu somar 30 graus, eu vou estar aqui na vertical, só que para baixo. Então, fica menos 90. E o VCA, que era mais 120, se eu somo 30 graus, né? 120 mais 30, eu terei mais 150, tá? Então, é isso que eu escrevi de forma matemática aqui. Então, 30 mais 0 vai resultar em 30 graus, tá? Então, VAB é VAN, com uma defasagem de 30 graus, e surge aqui na frente um raiz de 3, tá? Por quê? Porque perceba, esse vetor verde é bem maior que esse azul, tá? Só que quantas vezes maior? Ele é raiz de 3 vezes maior, tá certo? Então não é o dobro, né? Raiz de 3 é 1,73 aproximadamente. Então é algo como 73% maior, tá? A tensão de linha em relação à tensão de fase. Então o VAB ficou dessa forma. O VBC mantém aqui o raiz de 3, porém o ângulo aqui menos 90, né? Que é esse vetor aqui na vertical. E o VCA, raiz de 3, VCN, com ângulo de mais 150, que é o que fizemos, né? 120 mais 30 equivale a 150. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso. Uma aula mais conceitual aí, sem cálculo, né? Sem nenhum tipo de exemplificação numérica, porque ainda nós estamos trabalhando aí com conceitos, né? Conceitos de sistema trifásico, e é importante que vocês entendam aí o porquê existe o raiz de 3, porque existe essa defasagem de 30 graus. Na aula de hoje foi possível perceber que essa defasagem ela surge por conta aí das tensões de fase da lei de Kirchhoff, né, que nós temos na análise aí do circuito em estrela, né, e na estrela nós temos a referência central, que é o neutro. Então é importante que vocês tenham essa noção. Iremos estudar depois a ligação em delta, tá? A ligação em delta ou triângulo é um pouco diferente, não tem essa referência neutro, mas tem ali as suas aplicações, né? Então, pouco a pouco a gente vai evoluindo para que todos consigam ter aí o melhor aproveitamento possível da disciplina. Beleza? Em caso de dúvidas, deixe no Teams. Qualquer tipo de pergunta pode deixar no Teams. Caso vocês assistam outras aulas minhas no YouTube, podem deixar essas dúvidas no YouTube. Tragam para o Teams apenas as dúvidas relacionadas à nossa disciplina. Portanto, dúvidas apenas sobre circuitos elétricos 3 no Teams. Outras dúvidas eu respondo via a plataforma do YouTube. Tá certo? Grato a todos pela atenção, bons estudos e até a próxima.